da palavra de Deus. Eu convido os irmãos para abrirem a palavra de Deus comigo no livro de Salmos, na leitura de hoje. Salmo capítulo 27. Se você ainda não leu, nós vamos ler agora. Mas eu creio que muitos aqui já leram. Aleluia. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Iniciando aí do versículo 1, este salmo diz: espera no Senhor, é isso? Esse é o versículo 14. Porque nós vamos se ater mais neste versículo, mas vamos ler o capítulo todo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busque a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones. Ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e querido Pai, Senhor, nós te louvamos por esta manhã. Ó Deus, obrigado pela oportunidade, o privilégio de estarmos na tua casa, Senhor. Estamos aqui na tua presença, obrigado, ó Deus, por esse texto tão lindo, maravilhoso, que nos transmite tanta fé, tanta segurança nesta manhã. Que o Espírito Santo agora possa me conduzir, Pai, neste momento aqui de compartilhar, ó Deus, a tua palavra com os meus irmãos. Eu te louvo e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Tomar uma água aqui, que o negócio está seco, né? Esses dias. Amados, colocando em destaque o versículo 14, este último versículo que lemos. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus.
Queridos, eu gostaria de falar com os irmãos nesta manhã sobre atitudes práticas de quem espera em Deus. Não tem coisa melhor do que esperar em Deus. Quem espera, aguarda e conta com alguém, com alguma coisa. Quais são as atitudes fundamentais de fato de quem crê em Deus? De quem crê que Deus tem a saída, que Deus tem a resposta, que Deus tem a solução, que Deus tem a promessa para a vida. Quais são as nossas atitudes? Eu estou falando de quem espera em Deus. Não é de quem espera no governo, que espera na economia, quem espera no patrão, quem espera na sua capacidade. É quem espera em Deus. Atitudes, características, né? Elementos. Sabe o que muitos querem? É que tudo que Deus tem para fazer daqui a 10 anos, faça hoje. Bom demais. Já pensou? Mas só que não é assim. Esperar não é uma coisa fácil. E eu quero te dar aqui alguns elementos, atitudes para quem que deseja esperar em Deus, porque crê que Ele tem a melhor resposta. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. A mensagem ela está dividida em 3 partes. A primeira é essa aqui. O primeiro elemento que eu vou apresentar, eu falo elemento porque ele age em um todo. Todos eles são necessários para uma vida de quem espera em Deus. E o primeiro elemento é: tem viva esperança. Se você quer esperar em Deus, você precisa ser uma pessoa cheia de esperança. O que significa esperança, eu defino aqui. É a confiante perseverança no futuro. Você sabia que é provado que um ser humano cheio de esperança, ele pode suportar quase tudo? Isso tem pesquisas que na Segunda Guerra Mundial, os soldados feridos, aqueles que tinham esperança, que iam voltar para casa, tinham uma energia a mais para suportar aquele estado de guerra. A pessoa que tem esperança, ela suporta quase tudo. Nós temos e nós cremos que nós que temos Deus, que temos Jesus, temos uma esperança maior do que a esperança que faz parte do processo psíquico e emocional do ser humano. Nós temos uma esperança maior. A nossa esperança é transcendental. O que significa isso, pastor? Acima do limite da experiência humana. Você tem um nível maior de esperança. É o que Pedro diz em sua primeira epístola,
capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Essa esperança, amado. Nós temos esperança, por melhor que seja o governo, nós temos esperança, por mais saída, ou seja, por mais sólida que seja a empresa, por maior que seja a nossa capacidade, a nossa esperança é transcendental, porque cremos que um dia todas as nossas adversidades, todos os nossos problemas serão definitivamente resolvidos. Esta é a nossa esperança, porque Ele prometeu, Jesus prometeu enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Você sabe que a esperança é um dos pilares da nossa vida cristã? 1 Coríntios 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Olha que coisa interessante. Como que você pode ser um verdadeiro cristão que teme a Deus, se você não tem esperança de que vai haver resposta, de que vai haver intervenção divina, que as janelas dos céus vão ser abertas, que o milagre vai chegar, que Deus vai cumprir? É por isso que Paulo diz em Romanos 12, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, sede, perseverai na oração, o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, a vitória vai chegar. Pode passar o tempo que passar, pode durar 1 ano, 2, 3 anos, mas vai acontecer. Quem espera em Deus tem que ter a atitude da esperança. Não pode faltar este elemento na vida do cristão. Segundo elemento que eu quero falar aqui, que é necessário na vida de quem espera em Deus, vai ter que ter paciência. O que é paciência? Ou melhor, o que é uma pessoa paciente? É uma pessoa que suporta dor, infortúnio, inconvenientes, sem queixa e com resignação. Isso aqui é paciente. Mas pastor, como é que pode? A coisa está fervendo para o meu lado, a minha batata está assando, pastor, o negócio está feio, eu não estou vendo saída, eu não estou vendo solução, cada dia está pior. Você não está vendo resposta? Você não está vendo saída? Olha a resposta para você. Romanos capítulo 8, 24 a 25. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança,
porque alguém vê, como esperar? Como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência esperamos. Estas características, elas estão interligadas. Uma depende da outra. As duas caminham juntas. Não tem saída. Não sabe como vai resolver? Paciência. Quer ver um exemplo de impaciência? Acabamos de ler agora recentemente, Êxodo 32. Por causa da impaciência de Israel, o povo caiu na idolatria. Moisés estava no monte, estava com Deus. Deus estava escrevendo as tábuas, os mandamentos que Moisés traria para o povo. Moisés estava sendo orientado por Deus para, quando retornar, conduzir o povo dentro dos caminhos do Senhor, como o Senhor gostaria de conduzi-los. O povo cai na idolatria, construindo o bezerro de ouro para que dirigisse as suas vidas. Irmãos, a impaciência é uma consequência da ingratidão e esquecimento daquilo que Deus já fez por nós. Aquele povo havia visto Deus operar tanto milagre. Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou maná do céu, Deus mandou cordonize, saiu água da rocha, nada faltou. Queridos, e eles não souberam esperar por algum tempo, que Deus estava operando, trabalhando. Deus estava lá com Moisés, mas Deus estava vendo eles. Tanto prova que quando se corromperam, Deus disse a Moisés: Moisés, desce, que eles, o povo, se corrompeu. Os olhos de Deus estão sobre todos os lugares. Ele é onipresente, presente em nossas vidas o tempo todo. A Bíblia, no entanto, fala de paciência como fruto do Espírito, o qual deve ser produzido por todos os cristãos. Está lá em Gálatas 5:22. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está tudo aí, irmãos. E a paciência, ela é fruto do Espírito. Quem é paciente é longânimo. Quer ver outro exemplo que eu acho fantástico? Um personagem da Bíblia que tem a minha admiração. A fé e a paciência da mulher cananeia. Está lá em Mateus 15, depois você pode ler. O tempo não nos dá essa oportunidade, né? Mas diz que a mulher cananeia, Ciro-fenícia, ela vinha atrás de Jesus, clamando o tempo todo, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz que os discípulos mandavam que aquela mulher se calasse, falaram com Jesus: Senhor, manda essa mulher embora, ela vem atrás de nós como louca. Mas aquela mulher continuava ali firme, porque ela tinha um propósito a ser alcançado diante de Deus. Ela precisava ser perseverante na sua trajetória atrás de Jesus. Uma mulher cananeia, que vinha de um país idólatra, onde a mulher não tinha voz dentro da sociedade machista naquela época. Ela não podia nem levantar a voz para um homem, quanto mais sair atrás dele, gritando:
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ela foi ousada, ela foi perseverante, e era como que ela não tivesse resposta, porque ela teve que lidar com o silêncio de Jesus. E Jesus dizia: eu vim apenas para os filhos de Israel. Não tem problema. Ela continuava caminhando. Não posso lançar os pães aos cachorrinhos, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Eu quero dizer para os irmãos que a paciência daquela mulher, a fé daquela mulher, porque quem tem paciência, irmãos, é porque tem fé, é porque crê. Que demore o que demorar, mas a vitória vai chegar, porque ela está diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que se importa conosco. E aquela mulher, o Senhor Jesus parou e disse: mulher, a tua fé te salvou. Volta para a tua casa, que a tua filha já está liberta. Uma filha endemoniada, não sabemos bem o envolvimento com as drogas, qualquer coisa desse tipo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não abençoa uns mais do que outros. Ele salvou aquele ladrão lá na cruz. Aquele ladrão que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele ouviu o clamor daquele ladrão. O negócio, irmãos, é o que muita gente às vezes pensa. Mas Jesus não veio somente para nos dar as coisas. Mas Jesus, Ele veio para alcançar o nosso coração. Ele quer o nosso coração. Muitas vezes as coisas estão demorando a acontecer, estamos orando, mas é porque Deus, Ele tem o melhor para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus tem o melhor para a minha vida, Deus tem o melhor para a vida dos meus irmãos, e nós precisamos ter paciência. Paciência como fruto do Espírito em nossas vidas. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Terceira, essa está ligada à paciência. Ela está envolvida, é uma das coisas interligada à outra. Você tem que ter esperança, porque você precisa esperar. Paciência. O salmista Davi, ele dá este exemplo do Salmo 40. Quando ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ninguém gosta de esperar nada, mas Davi aprendeu a esperar no Senhor. Ele foi um homem que teve um encontro muito real com a sua fraqueza, e ao mesmo tempo presenciou a força de Deus na sua vida. Suas experiências foram enormes. Como os irmãos já estão acostumados a ler, ter experiência própria, ouvir tantas mensagens sobre Davi. E foram enormes, conhecendo os dois lados da vida, o de perdas e de vitórias. E é aqui que ele revela um dos maiores segredos da sua vida de vitória. Esperar com paciência no Senhor. Aí eu apresento o elemento número 3. Não tomar atitudes precipitadas. Você não pode ser precipitado
Quando que é que uma pessoa é precipitada? É quando tomamos decisões dirigidas pela lógica, pela intuição, pela emoção, a opinião dos outros, nunca com a direção de Deus. Saul tomou atitude precipitada, porque não esperou Samuel. Os irmãos conhecem bem a história. 1 Samuel 13, 11 a 14, diz que Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul perdeu o seu reinado, atitude precipitada, fez aquilo que não era dever dele, ele teria que esperar, ele teria que ser paciente, ele não deveria ter tomado essa atitude, ele se precipitou. A atitude de Saul aparentemente era correta, mas pecou gravemente contra Deus, por deixou de obedecer a sua palavra. Quando nós deixamos de obedecer a palavra do Senhor, nós agimos por conta própria. E quando agimos assim, agimos errado. E pagamos um preço por isso. Eu creio que eu mesmo já tive muitas experiências assim na minha vida. E creio que os irmãos também. O responsável pelo sacrifício era Samuel e não Saul. E diante do seu terrível apuro e a necessidade do auxílio de Deus contra o inimigo avassalador, Saul, em sua defesa, diz: forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. A lição que tiramos desta passagem é que muitas pessoas dão a mesma justificativa para o pecado hoje em dia. Alguns sugerem, às vezes, somos forçados a colher o menor de dois males. Outros dizem que o pecado é simplesmente inevitável. Em algumas situações, pois a tentação é maior. Queridos, nós podemos ver isso muito no meio da política. Homens que se precipitam, pensam no dinheiro, pensam em ter uma renda melhor, se envolve com a política, aí chega lá dentro, não, é porque Deus me enviou, Deus me chamou, é o chamado de Deus e eu estou aqui porque Deus falou comigo. Deus falou com você? Aí quando chega na hora de dar testemunho, de representar Deus, ali no meio da política, ele vai e se contamina, se deixa contaminar. Queridos, e muitos dizem, não, é porque a pressão é muito grande, ele não aguentou. A pressão é muito grande, você está obedecendo pessoas ou você está obedecendo a Deus? Porque com Deus nós aprendemos que o obedecer é melhor
do que sacrificar. O próprio Saul passou por uma provação nesse mesmo contexto, porque ele não esperou pelo Senhor. Queridos, Jesus nos ensinou que devemos ser obedientes até a morte e morte de cruz. Deus te colocou, Deus vai te sustentar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar graça para você suportar a situação difícil, a adversidade, o problema que chegou até você. Deus vai te dar graça. Mas seja obediente ao Senhor, nem que eu morra, mas eu devo obedecer a Deus. Samuel condenou o ato de Saul e Deus retirou o reino de sua mão por causa disso. Seu argumento da circunstância não convenceu a Deus. Abraão e Sara são outro exemplo de precipitação. Gênesis 16, 1-4 diz: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Quando é que você sabe que já é hora de agir? Ou você tem que esperar? Deus prometeu a Abraão, Ele prometeu fazer dele uma grande nação, como o pó da terra, como as estrelas dos céus. Mas eles teriam que ter paciência, e Sarai foi precipitada. Abrão também. 1 Coríntios 14, 33 diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Se você vai ter que tomar uma atitude em sua vida, debaixo de confusão, desentendimento, tu estás querendo uma coisa, teu marido outra, a coisa está confusa, não tome a decisão. Ainda não é hora. Fique quietinho aí. Deus, Ele tem um momento certo. Ele não é Deus de confusão. Colossenses 3,15 diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecido. Se o coração está assim, faço ou não faço, não faça. Não é hora ainda, não tome atitudes precipitadas. Se não tem paz no teu coração para tomar essa atitude, é sinal que ainda não está na hora. Aguarde que Deus vai te dar a resposta. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que Deus, Ele é fiel para cumprir os seus planos, seu propósito, que Ele não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. Quando você está tendo paz no coração, é resposta de Deus para você. Você está inquieto, você não tem certeza,
Meus irmãos, não tomem decisão precipitada. Quarto, está interligado, elemento de quem espera em Deus. Não murmure. Você sabe o que é murmuração? É reclamar contra Deus, isto é, o que mais aborrece Deus. Porque você está dizendo que Deus não está sendo suficiente, e Deus não suporta murmuração, queridos. Lembra de Israel? Nós temos lido esses dias o livro de Êxodo, e nós temos visto a trajetória do povo de Israel, e temos aprendido muitas lições neste livro. Pelo menos eu tenho sido muito edificado, renovado na leitura deste livro. E a murmuração foi o pecado de Israel no deserto. No capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, Paulo relembra alguns pecados cometidos por Israel no deserto e as tristes consequências da infidelidade. No versículo 10, ele faz a seguinte advertência: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos, exterminados. Foram destruídos pelo exterminador. Este versículo, ele é uma referência ao episódio narrado quando os filhos de Israel foram duramente castigados pelo Senhor por causa da murmuração. Em Êxodo 16, eles murmuraram por causa da comida. No capítulo 17, murmuraram por causa da água. Em Números 13, 14, murmuraram por causa do lugar que tinha prometido. Murmuraram por tudo. Não entraram na bênção. A pessoa que murmura atrai negatividade, a negatividade da murmuração. Murmurar, conforme o dicionário, é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. E foi exatamente isto que aconteceu com o povo de Israel após relatório trazido pelos homens. Foram espiar a terra e o Senhor indignou-se ante a atitude do povo. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim, disse o Senhor. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Cuidado, porque a murmuração é um sintoma que você não sabe esperar em Deus. Não reclame. Deus está no controle. Ele está no controle de todas as coisas. A murmuração revela falta de fé. Murmuração foi a principal causa do povo de Israel não ter entrado na terra prometida. Quinta característica, quinto elemento de quem espera em Deus, que não pode faltar na vida daquele que espera em Deus. Controla a ansiedade. O que é ansiedade? É a dificuldade de respiração, opressão, angústia, inquietação de espírito, desejo veemente, impaciência. Quem está em Deus tem que controlar a ansiedade exagerada. Amém, irmãos?
A ansiedade em dose normal faz bem ao ser humano, faz você ser uma pessoa dinâmica. Por meio dela, o homem é motivado a lutar por seus objetivos e desperta para a realidade. Porém, a ansiedade causada por uma preocupação excessiva é um sintoma de medo e pode provocar taquicardia e até levar à depressão. A ansiedade, ela produz impacto no cérebro, deformações, envenena o seu pensamento e inibe o seu raciocínio, o teu potencial, faz você ver só o que está errado e nunca o que está certo. A pessoa, quando ela está muito ansiosa, ela não consegue ver nada, ela só vê o negativismo. Para ela, as coisas nunca vão dar certo, porque já aconteceu isso. Ela lembra o que de mal aconteceu, mas ela não busca lembrar daquilo de bom que já aconteceu. Eu passei pelo vale, eu passei por aquela situação, eu passei por aquele deserto, Deus me socorreu, Deus me salvou, Deus me levantou, Deus me sustentou. Não, ela só lembra da negatividade, queridos. E isso atrapalha a vida daquele que está esperando em Deus. Só vê o que está errado e nunca o que está certo. Por isso, o crente deve deixar a ansiedade aos pés do Senhor. É por isso que lá em 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Descanse em Deus, entregue para o Senhor, entrega teu problema, a tua necessidade, a tua dificuldade a Ele. Ele está cuidando de você, Ele sempre cuidou e Ele vai cuidar. Ele tem muito mais prazer em te ver bem do que nós mesmos nos vermos. Deus tem o melhor para nós. Deus, Ele é fiel. Aí você me pergunta, como é que eu lanço essa ansiedade? Como que é isso? Está na Bíblia. Filipenses 4,6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Sabe o que você faz? Desembucha, meu irmão, coloca para fora, fala detalhe da tua vida para Deus, o que te perturba, o que é que te incomoda, o que te entristece. Deus quer ouvir detalhadamente a sua vida. E isso você só consegue através de uma vida de intimidade com Ele. É abrindo o seu coração, é abrindo a boca, é clamando a Deus, é colocando detalhes diante de Deus. Em sexto lugar, tenha fé em Deus. Creia que Ele tem todas as possibilidades diante de todas as suas impossibilidades. Creia, meu irmão, minha irmã, que Deus, o Deus que você serve, é o Deus do impossível. Creia que Ele faz qualquer coisa, porque nada é maravilhoso para Ele. Eu gosto desse texto de Jeremias 32:17, que diz: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Eu acho lindo isso aqui, eu acho tremendo, né? Essa segurança, essa fé, essa credibilidade em Deus. Não é demasiadamente maravilhoso para Deus. Ele pode operar qualquer milagre, Ele pode abrir qualquer porta, Ele pode trazer qualquer vitória. Amém, irmãos? Aleluia. Esta é a vitória que vence o mundo.
a nossa fé. João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Marcos 9,23 diz: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo, querido. Creia, meu irmão, a resposta vai chegar. O relógio da providência divina não anda nem adiantado nem atrasado, ele chega na hora certa, ele se dirige para o lugar certo na hora certa. A porta vai se abrir. Creia em Deus. Sétimo, finalizando, sétimo é destaque no texto: espera no Senhor. Amém? Lembra do versículo 14? Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Tem uma palavra-chave, né? Anima-te, está destacado. Esperança, com ânimo. Paciência, com ânimo. Não ser precipitado, com ânimo. Controlar a ansiedade, com ânimo. Ter fé, com ânimo. Quem espera em Deus tem que ter ânimo. Ânimo forte, ser positivo. Alegre-se. Siga em frente. O que é ânimo? É o agente inibidor do ser que faz a pessoa ser positiva, otimista, acreditar na vitória, ter força e coragem para prosseguir. Devemos saber esperar no tempo de Deus, porque enquanto o tempo passa, Deus está trabalhando em prol daqueles que nele confiam. Eu sei muito bem o que é isso aqui, queridos. Glória a Deus. No Salmo 40, versículo 31 diz: mas os que esperam, queridos, Isaías 40, 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor, amados. E eu quero concluir ainda com o Salmo 40, porque é um salmo que resume a minha vida, a minha salvação, a minha libertação. O Salmo 40, porque ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha, me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Muitas são, Senhor Deus meu, das maravilhas que tens operado, e os teus desígnios para conosco. Eu quisera delas contar e falar, mas são mais do que se pode contar. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, é porque após 20 anos, escravizado nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, na vida medíocre, a qual eu vivia, foi este salmo que me evangelizou, foi este salmo que trouxe sentido à minha vida, que me mostrou que eu deveria esperar em Deus, que eu deveria confiar em Deus, que Ele tinha uma vitória para a minha vida, e eu tive que ter esperança, eu tive que confiar, eu tive que ter paciência, eu não poderia tomar atitude precipitada, eu tinha que ficar na graça, sem ansiedade, mas esperar com confiança no Senhor. E eu concluo esta palavra trazendo
para aplicação na sua vida. Você está esperando, você tem orado, você tem buscado a Deus. Confie nele, entrega ao Senhor. Não se atemorize o seu coração, mas se aquiete o seu coração. Não fique ansioso, espere, tenha fé. Deus tem a melhor resposta. Ele tem o melhor para a sua vida, para a sua caminhada. É necessário apenas que você dependa dele. Tenha esperança, creia, confie, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar.